A tese de doutorado de Tamis Parron traz uma inovação importante: o esforço para cruzar diferentes campos da historiografia em uma única narrativa. É uma tese bem pouco usual porque é um exercício de história total, né? E há uma tradição longa aí dessa pretensão de fazer história total, que vem da escola dos Zanelli, né? Dos anos 20 e 30, mas que é de muito difícil consecução. Você tem que ter um controle muito grande do objeto, uma segurança teórica, né? Um fôlego de investigação que não é usual. Ele se inscreve numa tradição de escrita da história uspiana, que é a tentativa de cruzar esses diferentes campos, do social, do político e do econômico, numa análise unificada. Né? A força dessa tradição historiográfica foi a junção do aporte da Escola dos Zanelli, foi fundadora do Departamento de História, né, da FEFELESH, com o marxismo. Né? Ao fazer a ponte entre esses campos de estudo e analisar as implicações internacionais de crises como a do Missouri e a da nulificação, Tamis recorreu ao conceito de sistema mundial. Eu entendo o sistema mundial como um sistema composto em dois níveis, por trocas econômicas internacionais que se dão via estados soberanos e por estados soberanos que se comunicam via trocas internacionais. Basicamente, esse é o sistema mundial que eu descrevo na minha tese. E desse ponto de vista, quando eu estudo, por exemplo, uma determinada política econômica nos Estados Unidos, eu nunca estou fazendo só a história nacional, porque ela terá um impacto na integração econômica daquela região com outras que não necessariamente os legisladores americanos anteciparam ao fazer a lei que eu estudo. Dentro do sistema mundial, Tamis identificou algo como um subsistema que nasce da integração entre Brasil, Cuba e Estados Unidos. Ao contar a história de integração progressiva de espaços escravistas, que no século XVIII mal tinham conexões uns com os outros, eu percebi que havia uma crescente continuidade nas trocas econômicas entre eles e na consciência política que os atores de uns espaços tinham dos atores dos outros. Havia, portanto, uma espécie de forma em triângulo da história que eu estava contando. A ponta desse triângulo ganhou um nome que veio originalmente do grego. Oikoumene, em grego, significa basicamente um espaço comum, o mundo habitado, digamos, pelo homem, ou o mundo habitado pela cultura admitida como humana na antiguidade. Eu usei esse termo, né, oikoumene, como sinônimo de um espaço comum. Então, a oikoumene seria um processo de unificação material crescente desses espaços, imprescindível para que os atores da época tivessem consciência recíproca, que se vissem uns nos outros e assim lutassem melhor contra os seus adversários anti-escravistas, os cativos, o liberalismo anti-escravista e o abolicionismo anglo-saxão. Falando em anglo-saxão, a Inglaterra teve um papel central na conformação desse sistema interestatal. A Inglaterra é, no século XIX, o motor de arranque da expansão econômica do sistema mundial capitalista e também da ideologia anti-escravista que condena formas de trabalho forçado em favor do trabalho livre. Então, a Inglaterra, ao mesmo tempo, estimula, do ponto de vista material, a expansão do trabalho escravo ao pregar mercado livre e liberdade individual de consumo, tudo bem? E, ao mesmo tempo, ela combate isso no plano ideológico, porque o próprio Império Inglês, com o passar do tempo, depende menos e menos da escravidão. A narrativa termina em 1846, ano que Tamis identificou como o início de um novo ciclo de acontecimentos que culminariam com o fim da escravidão nas Américas.